Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade de Deus encontrar o seu coração. Permita que Ele encontre essa área dentro do seu coração que precisa dessa palavra. Permita que o Espírito Santo fale com você e você vai perceber que a sua vida, a sua semana, o seu dia a dia, ele vai ser muito mais próximo de Deus, muito mais produtivo, feliz. Você vai ter força e ânimo para enfrentar as adversidades do que se você não permitisse que essa palavra falasse com você. Permita sim que Deus fale com o seu coração e eu tenho certeza que Ele tem algo para acrescentar às nossas vidas. Não é mais simplesmente um dia, mas não é mais simplesmente uma ministração, mas é sim a palavra de Deus querendo um lugar dentro de você para fazer a diferença em sua vida. E nós estamos dentro desse mês de abril falando um pouquinho sobre a parábola que Jesus contou ali em Lucas capítulo 16, do versículo 19 em diante, sobre o rico e Lázaro. E nós estamos abordando a cada dia um versículo e trazendo algum conhecimento específico, algo realmente de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa, querido, permitir que Deus faça parte da nossa história, para que a gente possa não ficar simplesmente preso àquilo que esse mundo vem colocando para nós. Não existe apenas essa vida, esse plano existencial físico, material e passageiro, não existe apenas. Nós temos sim um mundo eterno da onde nós viemos, do próprio Deus, onde nós estamos e para onde nós vamos depois da nossa morte com total clareza. E as nossas decisões para esse mundo futuro precisam necessariamente serem tomadas aqui, queridos. E nós temos essa oportunidade e também a direção de Deus a todo momento, querendo de alguma forma encontrar o nosso coração. Essa ministração é mais uma oportunidade para isso. É mais um investimento de Deus em nossa vida, querendo encontrar um lugar dentro do nosso coração que nos faça refletir qual o caminho que nós estamos escolhendo. Então eu quero compartilhar com você hoje o que está escrito ali em Lucas capítulo 16, o versículo 25, dentro dessa parábola. E lá está escrito assim: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus dons, os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Queridos, dentro de um mundo que grita o tempo todo para que nós façamos aquilo que ele impõe, diante das urgências que nós temos que enfrentar a cada dia, diante de tanta imposição que vem de todos os lados, para que a gente faça aquilo que o mundo quer, corra atrás dos seus objetivos, corra atrás daquilo que ele chama de conquista, nós acabamos não percebendo muitas coisas. E uma delas que nós não percebemos é aquilo que nós temos, aquilo que já está em nós, aquilo que nós chegamos a essa vida com. Para que a gente possa viver algumas ferramentas importantes que nós chegamos nessa vida sem ter o menor merecimento. E nós chegamos, nós somos colocados dentro de um ambiente, nós somos colocados dentro de uma realidade onde nós temos certas capacidades, certos dons, nós temos certos recursos, nós estamos dentro de alguma posição, dentro de algum local, dentro de algum ambiente, onde tudo isso nos dá a oportunidade de fazer algo. Nós não chegamos a essa terra completamente sem nada e aí a gente vai ter que começar do zero. Não. Dentro de nós, querido, já existem dons, talentos, capacidades. Nós temos uma série, de relacionamentos que nós já chegamos, que nós já somos recebidos. Nós já estamos dentro de uma posição, nós somos recebidos dentro de uma posição, nós somos recebidos dentro de um local onde tem alguns certos tipos de recursos. E tudo isso, querido, que nós recebemos, não serve apenas para que a gente use em benefício próprio nosso. É que nós simplesmente lutemos para conseguir aquilo que nós queremos, que o nosso coração egoísta quer. Mas, muito mais, tudo isso está dentro de nós como uma ferramenta para usarmos para a glória
de Deus. Então esse versículo é muito disso que eu vejo o Senhor falando com aquele rico que estava em tormento no inferno e está questionando, pedindo, né, que Deus o ajude, e depois na sequência que Deus ajude os seus irmãos, mas em nenhum pedido dele ele é atendido. E aí o pai Abraão, né, que aqui ele chama pai Abraão, que é o nosso Deus, ele começa então a dar os motivos do porquê ele não é atendido. Então nesse versículo 25 ele fala que para o rico, para ele se lembrar que ele recebesse todos os seus bens em vida. O que significa isso? Significa que o pai Abraão, Deus está lembrando aquela pessoa que quando ele estava em vida, né, nessa vida passageira, quando ele foi colocado dentro desse mundo material, físico, passageiro, onde ele poderia fazer todo tipo de escolha, ele foi colocado aqui com um propósito, como todas as pessoas são colocadas nessa vida com um propósito definido. Nada acontece por acaso, querido. Deus não é um Deus que deixa o acaso simplesmente tomando conta. Ele não, ele tem um plano estruturado para tudo aquilo que nós fazemos. O acaso ele entra para acontecer quando nós negamos esse plano de Deus, quando nós declaramos independência desse plano. Então nós estamos dentro desse acaso, e esse acaso simplesmente é o domínio das trevas. Quando eu estou em Deus, ele é o primeiro na minha vida, como Mateus capítulo 6, versículo 33 fala para a gente buscar primeiro o reino de Deus. Então cada detalhe, cada vírgula em nossa vida, cada ponto final, cada letra da nossa vida, ela tem sim um propósito definido. Propósito esse que talvez eu não entenda agora, vou entender lá na frente. Propósito esse que talvez eu não entenda nessa vida, eu vou entender na próxima, mas que tem um propósito, tem definido de Deus para a nossa vida, que nós precisamos aceitar essa verdade. Pois bem, esse rico, ele chegou com uma certa capacidade, com alguns talentos, com alguns dons, porque não é à toa que ele era rico, muito provavelmente, mesmo que ele tenha vindo de uma família abastada, mas ele teve que, pelo menos, ter a inteligência, né, a capacidade intelectual, emocional, em todas as áreas, para que ele mantesse aquela riqueza. Então, se ele saiu da pobreza e se transformou rico, ele tinha capacidade. Se ele já veio de uma família abastada, ele tinha capacidade também para manter tudo aquilo. E como o Senhor Jesus ele coloca para nós, esse homem ele tinha posição, então ele tinha uma rede de relacionamento onde ele estava inserido, ele tinha uma posição de autoridade. Ele também tinha muito dinheiro, afinal ele era rico, muitos bens materiais, e ele se regalava, como diz a palavra do Senhor, ele tinha prazeres todos os dias era festa para aquele homem, ou seja, ele tinha uma condição. E muito dessa condição não foi ele que criou. O fato de ele ter nascido com alguns dons, talentos, dentro de uma posição, dentro da sociedade, por exemplo, de ele ter vindo dentro de uma estrutura material, tudo isso, querido, não foi simplesmente um merecimento dele, mas foi sim uma graça que Deus concedeu para ele. Concedeu para ele sim, para que ele pudesse viver uma boa vida. Afinal, o Senhor espera que a gente aproveite sim de todos os dons, talentos, de toda a posição que Ele nos deu, os relacionamentos, os recursos, o local onde nós estamos, a posição onde nós estamos, para nós vivermos bem. O Senhor não quer que a gente viva mal de maneira nenhuma, mas não é só isso. O mundo quer que a gente pense que é só isso, mas não é só isso que Deus quer de nós. Junto com essas oportunidades de nós termos aquilo que é a nossa capacidade, os nossos dons, a posição onde nós estamos, a família de onde nós viemos, a posição social, os bens materiais, a questão dos relacionamentos, tudo isso, além de fazer com que ser a oportunidade de nós usarmos para nós também temos que dar um fim, um objetivo para cada talento, cada recurso, cada posição, cada coisa que Deus nos deu, que nós sabemos que não vem de nós, já estava dentro da gente quando nós chegamos a esse mundo. Claro, nós desenvolvemos elas, mas essas ferramentas como base já estavam dentro de nós, querido. Então, o Senhor espera que nós também usemos para Ele.
No caso daquele rico, o Senhor deu a capacidade, o Senhor deu os dons, deu os talentos, deu a posição social para ele. Muito provavelmente ele nasceu dentro de uma família que tinha a oportunidade de chegar a esse local, num local onde ele poderia, né, chegar a essa posição, conquistar esses bens materiais. Então tudo isso que era como o ambiente, vamos dizer assim, onde ele foi recebido, tudo isso era para que ele vivesse bem, sim, mas também o Senhor deu um objetivo para ele. Qual era esse objetivo? Um desses objetivos que fica claro na nossa parábola era ele ajudar Lázaro, porque Lázaro, ao contrário dele, ele veio para essa terra em uma outra condição. Uma condição que nós já tratamos, estamos tratando no nosso devocional essa semana. Não tem nada a ver com Deus, né? A pobreza não é uma culpa de Deus, mas sim a culpa do pecado, a culpa do ser humano, né? Então, quando o homem culpa Deus pelo seu estado de pobreza, na verdade o que ele está fazendo é uma transferência de responsabilidade. Ele esquece de olhar para tudo aquilo que a sociedade está fazendo ao redor e para aquilo que os seus antepassados fizeram e para aquilo que ele está fazendo. Então, bom, isso aí é um outro assunto, mas voltando aqui, Deus deu capacidade, talentos, dons para aquele homem para que ele fizesse algo pelo seu próximo. Afinal, o segundo maior mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, é amar o seu próximo como a ti mesmo. E ele não esperava que aquele rico mudasse o mundo, né? Muitas pessoas querem mudar o mundo. Ah, vamos mudar o mundo. Não, querido, Deus só quer que você ajude o seu próximo. É simplesmente, é só isso. Ele entende que em nenhum de nós está a capacidade de mudar o mundo. Mas se nós conseguirmos ajudar, abençoar, amar o nosso próximo, é uma pessoa. Você percebe que é o singular? É uma pessoa só. Então a gente vai ajudando uma pessoa de cada vez e a gente vai contribuindo para que o propósito de Deus, não para que aconteça a paz mundial, tudo isso é balela, é mentira, nunca vai acontecer. Mas para que a gente possa, querido, cumprir simplesmente o propósito de Deus para a nossa vida. E aquele rico tinha um propósito. Além de ele poder se satisfazer com toda a sua riqueza, seus dons e tudo mais, ele tinha um propósito. Qual que era o propósito? Não era ganhar mais 1 milhão, não era fazer mais festas, não. O propósito dele era ajudar Lázaro. E Deus fez mais. Deus colocou essa pessoa na porta dele. Então está escrito no comecinho que Lázaro estava nos portões dele e ele precisava, era o propósito, a missão dele nessa terra, ajudar essa pessoa, ajudar Lázaro a sair daquela condição, pelo menos amenizar o sofrimento. O Senhor fala em outra palavra, né, em outro momento da sua palavra, que se você der, nem que for um copo de água fria para um desses pequeninos, a mim você está dando. Ele fala dessa forma, ou seja, nem que for o mínimo, ele deveria ter feito algo por esse homem. Então é isso que Deus está trazendo à lembrança. Deus não está dizendo que você recebeu os bens na sua vida, agora você vai receber o tormento eterno, como se alguém que nessa vida fosse rico, independente das suas escolhas, ele vai lá para o inferno. Não, que é mentira, isso não tem nada a ver. O que Deus está fazendo é relembrando ele da condição na qual ele foi recebido nessa terra. Então, quanto mais ele foi recebido com todo esse ambiente, com toda essa capacidade que ele tinha força de ação. E essa força de ação necessariamente deveria ter sido alocada para que ele ajudasse Lázaro, ajudasse o próximo, que no outro extremo, por causa do pecado, a responsabilidade humana, ele não tinha absolutamente nada, mas ele tinha alguém que Deus colocou ali para ajudar. Mas esse alguém decidiu usar os bens, os talentos, os recursos, a posição só para ele e não olhar o sofrimento do outro. Querido, o que eu quero dizer com isso e trazer de ensino, né, de reflexão para nós nesse versículo de Lucas capítulo 16 e versículo 25 é que nós seremos lembrados de tudo aquilo que o Senhor nos deu ali na eternidade. E aí a segunda pergunta, depois de nós sermos lembrados, é como você usou os talentos, os dons, o recurso que eu te dei, a posição que eu te coloquei, o país onde você nasceu, a cidade, onde você estava, tudo aquilo que estava ao seu redor, o ambiente que te recebeu, que não existe o menor merecimento seu, simplesmente foi a graça de Deus que nos colocou nessa posição, que nos deu esse talento e essa facilidade que nós temos de fazer algumas coisas e outra pessoa fazer outras. Então, com tudo isso que o Senhor nos deu, o que você fez
para Ele. O que você fez para o seu próximo, não pela humanidade inteira, mas pelo seu próximo, a pessoa que está ao seu lado, a pessoa que tem rosto, né? Não é simplesmente, eu vou ajudar uma organização, eu nem sei quem essa organização está ajudando e aí o meu coração já fica tranquilo. Não, Deus, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus pessoal em relação a nós e Ele quer que nós vivamos uma vida pessoal. Perceba que o mundo luta para que você viva uma vida de impessoalidade. Você não conheça quem faz parte da tua comunidade cristã, não conheça quem são os seus vizinhos, desconheça até quem são as pessoas dentro da sua própria casa e desconheça quem você é mesmo. Ou seja, Ele está sempre trabalhando em impessoalidade dentro dos corações, mas Deus é um Deus pessoal. Ele quer que nós conheçamos o rosto de quem nós estamos ajudando. Ele quer que a gente se interesse pelos problemas e para tudo isso Ele nos deu capacidade, mais uma vez, não de mudar o mundo, mas sim de amenizar o sofrimento das pessoas que estão ao nosso lado, do nosso próximo, singular, próximo. Tudo aquilo que Deus nos deu, querido, e as pessoas que Ele nos colocou próximo, Ele tem nos dado a oportunidade de fazer algo. Ele nos deu a oportunidade de nós implementarmos alguma ação, e essa ação necessariamente será cobrada, como Ele mostra aqui nessa parábola, cobrando esse rico. Você não lembra? E qual foi a decisão que você fez com todos os bens que eu te dei? E aí esse rico não tem resposta para Deus, ele entende isso, que ele usou muito mal, que ele não fez aquilo que Deus queria e por isso ele estava ali em sofrimento eterno. Então eu queria chamar a sua atenção. Você tem talentos, você tem dons sim para mudar a sua vida, para você viver bem, para você lutar por aquilo que você tem como importante, mas também para você implementar uma ação na sua vida e uma ação na vida do seu próximo, singular, próximo, de alguém pessoal. Você tem essa capacidade de fazer algo, alguns menor, outras maiores, mas que nós temos a capacidade sim, e isso é viver a missão que Deus tem para nós nessa terra. Isso é viver o propósito de Deus. Então, viva o propósito de Deus, use aquilo que Deus te deu para abençoar vidas e que Deus abençoe a sua vida e a sua família.